Fala galera, Thiago Nola aqui de novo e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo da minissérie da Netflix Os Quatro da Candelária, que já está disponível no catálogo da plataforma de streaming. Então continua assistindo e vê o que a gente achou da série. Em 23 de julho de 1993, a história do Brasil seria marcada por mais uma tragédia simplesmente horrorosa que ficaria conhecida como a Chacina da Candelária. Nesse massacre, 8 jovens moradores de rua foram brutalmente assassinados por milicianos do Rio de Janeiro. E esse episódio marcou profundamente a história do Brasil. Não é à toa que esses mortos tiveram uma homenagem em frente à Igreja da Candelária. E agora a Netflix traz pra gente uma dramatização desses fatos, não como uma forma de true crime, mas sim como um drama biográfico para honrar a memória dessas vítimas e mostrar que os problemas que aconteciam em meados dos anos 90 ainda continuam acontecendo, principalmente em relação às pessoas de situação vulnerável e a pessoas negras. Ao longo de 4 episódios, o criador Luiz Lomenha, que também entra como diretor ao lado da Márcia Faria, ele cria uma espécie de tragédia épica, mas não no sentido mais etimológico desse termo, e sim como forma de fazer uma denúncia e mostrar que essas chacinas continuam se repetindo, mas parece que elas não têm o mesmo peso midiático para serem transmitidas, a não ser que você seja parte de uma elite socioeconômica dentro do Brasil. Para construir essa narrativa, o Luiz Lomenha, ele parece pegar páginas emprestadas de uma recente produção nacional também, O Maníaco do Parque, onde ele cria 4 emblemas que a gente vai acompanhar, em vez de acompanhar um grupo maior, talvez por questões mais logísticas e pra gente poder se envolver com os personagens e com o que aconteceu com eles naquela fatídica noite. Para aqueles que não conhecem muito o caso, a Chacina da Candelária, ela teve 8 vítimas, todos jovens. O mais novo tinha 11 anos e o mais velho tinha 19 anos. E aqui a gente acompanha a história do Jesus, do Sete, da Pipoca e do Douglas, que não são personagens reais, mas que foram criados como emblemas e como forças motrizes pra gente poder acompanhar essa narrativa. Então cada um dos episódios é focado em um dos personagens, contando a história deles e mostrando como a visão que muitas vezes a mídia pinta das pessoas em situação de rua, em situação vulnerável e principalmente das pessoas negras que estão sob essa situação, e sim uma consequência de um sistema que já tá falido há muito tempo. Então, no elenco principal, nós temos o Andrei Marques como Jesus, o Patrick Congo como Sete, a Wendy Queiroz como Pipoca e o Samuel Silva como Douglas, todos eles fazendo uma belíssima e tocante estreia nesse cenário mainstream, interpretando esses 4 jovens que passaram por inúmeros traumas e que carregam traumas e que agora se veem sobrevivendo como eles podem, sendo que eles deveriam ter sido amparados por essa maquinaria que a gente encara como Estado, mas eles são completamente abandonados, eles sofrem racismo todos os dias, são obrigados a viver com um trauma e são alvo de uma problemática que ainda hoje existe, que é a brutalidade e a violência policiais. Apesar da série se configurar como um drama biográfico, eu não quero dar muitos spoilers, porque a narrativa envolvendo esses 4 personagens é totalmente original e traz também referências que o Luiz Lomenha pegou de pessoas que conheciam as vítimas ou sobreviventes dessa chacina para construir esse enredo. Então, é notável como ele tenta se afastar o máximo que pode dos melodramas novelescos, porque não é essa a ideia é humanizar o que aconteceu com essas vítimas fora do espectro midiático. E também fazer uma homenagem que funciona Se eu beijar do pé de começo fundo, ao eu perco fim, medo e da que deixa a morte. gente de um coração muito apertado, só da gente relembrar o que aconteceu naquela noite. Toda a condução da série é pautada em vários dramas biográficos que são bem famosos. É muito fácil encontrar similaridades entre essa produção e, por exemplo, Olhos que Condenam, da Ava DuVernay, que também saiu pela Netflix e que também se tornou um dos projetos mais aclamados da plataforma. Então é muito fácil encontrar essas similaridades. Só que agora a gente tem a questão da realidade brasileira, mais especificamente a realidade carioca. E no final das contas, é impressionante como ele consegue fazer essas emulações sem deixar
o brilho da nossa criação artística, da nossa criação audiovisual dentro dessa minissérie. Então ele faz um trabalho magnífico como diretor, ele sabe conduzir, ele sabe exatamente como mesclar as múltiplas cronologias que acontecem sem deixar que a gente fique cansado. E ele tem um bom tempo para fazer isso. Quando a gente pensa, por exemplo, na mistura das cronologias de Cidade Invisível, isso acaba falhando porque o tempo dos episódios é muito curto. Aqui a gente tem entre 49 e 51 minutos de aproveito narrativo e aproveito cênico para poder desenvolver com calma, mas sem deixar que o ritmo fique restrito ou que ele incomode os espectadores. Não, a gente é envolvido desde as primeiras cenas nesse espectro que é extremamente angustiante. E é claro que isso não seria possível sem um roteiro muito, muito bem pensado, escrito por um time magnífico de roteiristas. E é claro, de um elenco de ponta. O elenco ele também conta com nomes como Bruno Gagliasso, Maria Bopp, Stepan Narcessian, Leandro Firmino, até mesmo uma aparição bem breve do Péricles na série, mas o nosso foco vai para os 4 personagens principais, para os 4 atores principais. Então cada um deles faz um trabalho fabuloso. O Patrick Hongo, que é o protagonista mais velho desse grupo, ele tem uma percepção um pouco mais parental, por assim dizer. E mesmo assim ele tá lidando com traumas, mas ele sempre tá disposto a proteger quem ele ama. Mas o brilho dessa produção vem com os atores mirins, principalmente o Samuel Silva, que interpreta o Douglas. Ele abre a série com a história dele mesmo. Ele deseja enterrar o pai como ele merece, o pai de criação, Candelária porque o pai biológico dele foi brutalmente Centro. assassinado. Então ele quer enterrar o pai de criação dele, que cuidou dele, que tirou ele da situação de rua e que ajudou ele a crescer e a ter um mínimo de prospecto na vida. E ele faz de tudo pra poder dar um enterro digno, porque ele simplesmente foi deixado numa vala embaixo da terra, mas ele quer colocar o corpo do pai num cemitério melhor para que ele possa descansar. Então, a emoção que ele transpassa nas telinhas é algo de outro mundo. Só de lembrar eu fico arrepiado, porque ele faz um trabalho impecável. A gente também tem o Andrei Marques como Jesus. Ele é o personagem mais carrancudo desse grupo. E depois a gente entende o motivo disso, porque ele foi abandonado numa lata de lixo quando ele era criança. E ele sofre com esses traumas de abandono. E ele coloca isso dentro da personalidade dele pra poder se tornar uma pessoa mais durona, pra poder sobreviver em meio à rua e em meio a uma constante caça por parte dos policiais. Porque os policiais, eles encaram essas pessoas apenas como lixo. Eles podem ser descartados, que ninguém vai dar falta. E isso também explica o motivo da chacina, que não tem relação direta com a história dos personagens, mas que serve como contraponto, serve como um espelho. O Luiz Lomenha também, ele pega algumas referências inesperadas para poder construir a identidade visual da série. Por exemplo, no último episódio a gente tem uma breve menção à cena entre o Jean Valjean e o padre em Os Miseráveis, mas de uma forma reconstituída e remodelada para a realidade carioca dos anos 90 e para a realidade dos moradores de rua. Então, essa referência foi muito boa. E é notável como as múltiplas referências que ele faz criam mimeses que são bastante sólidas e que não são meras cópias, são homenagens, como eu já comentei no começo do vídeo, e isso ajuda a gente a compreender o que está sendo descrito. Não é um documentário, é uma carta de amor a essas vítimas e uma belíssima homenagem àqueles que perderam a vida na chacina da Candelária. Isso é muito importante, porque os próprios criadores da série deixaram bem claro que eles não queriam fazer um documentário. Eles queriam construir uma coisa mais humana e que colocasse o espectador em total conexão com os personagens retratados, por mais que eles não tenham existido de fato. Novamente, a gente tem emblemas dessas vítimas. Mais do que isso, o Luiz Lomenha e a Márcia Faria fazem questão de promover um contraponto entre a realidade, o sonho e até mesmo a fé. Então a questão da fé, a questão do sonho são constantes nessa série, e isso deixa tudo mais denso e mais impactante, porque a gente sabe que pela situação que eles estão e pela forma como eles são jogados dentro de um sistema completamente falido, esses sonhos não vão se realizar. E isso deixa tudo mais tenso, muito mais dramático, novamente, sem esbarrar nas fórmulas novelescas,
Mas isso deixa tudo mais angustiante e a gente sente o peso que o Luiz Lomenha quer trazer pra gente do começo ao fim e de uma forma derradeira. Bom, gente, essa foi minha breve crítica em vídeo da minissérie Os Quatro da Candelária. A produção já está disponível na Netflix. Se vocês não assistiram, vão conferir, voltem aqui, comentem o que vocês acharam. E muito obrigado por assistirem a essa crítica em vídeo. Até a próxima.